Oi, igreja, eu continuo me chamando Carla. É um prazer estar aqui, né? A gente está o grupo de passo, semana passada foi o retiro, um momento maravilhoso que ainda estamos recebendo as bênçãos que aconteceram lá, né? Eu sou uma discípula amada de Jesus que luta com muitas coisas. Uma delas é o perfeccionismo, autoritarismo, ira, mas o Senhor está me limpando cada dia mais para a glória dele, né? No momento eu vou conversar aqui com a nossa querida Caroline e convido ela a se apresentar. Boa noite a todos. Eu me chamo Caroline. Oi, Caroline. Eu tenho várias áreas de luta que eu identifiquei com o CR e com o tratamento de psicoterapia que eu passei durante a pandemia. E são perfeccionismo, codependência, ansiedade, procrastinação. E tem mais. Essas são só algumas que eu trouxe para falar para vocês. Vamos à nossa primeira pergunta, né? Qual dia você conheceu Jesus e como está o seu relacionamento atualmente? Então, para falar de Jesus, eu preciso primeiro falar da minha família. Quando eu era criança, que eu completei 1 ano de idade, a minha mãe decidiu aceitar Jesus, porque ela não queria me criar no ambiente mundano. Ela via as pessoas fazerem coisas inadequadas, conforme a palavra de Deus. Então, ela decidiu que ia aceitar Jesus. Jesus já vinha trabalhando no coração dela em relação a isso, porque minha avó aceitou Jesus há muito tempo. Então, mas foi quando eu nasci realmente que ela viu essa necessidade. Então, eu fui criada na igreja evangélica e durante a minha infância eu vivi esse ambiente da igreja. Eu estava sempre nas atividades, né? Ajudava no grupo de dança, no louvor e até pregava, né? Eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, eu me preparei para dar uma pregação para as crianças no culto de criança. Então, nesse período, o Senhor cuidou de mim naquela época. Quando chegou a minha fase da adolescência, eu enfrentei alguns problemas, como baixa autoestima, tristeza profunda. E alguns traumas vieram à tona nos meus comportamentos. E eu descobri alguns problemas psicológicos, né? E naquele momento, eu fiz algumas escolhas ruins, tanto na minha fase da adolescência, como entrando para a fase adulta. Escolhas que não me ajudaram muito, né? Então, nesse período, eu sei que Deus cuidava de mim. Só que eu não tinha intimidade com Ele como eu tenho hoje. Eu lembro que eu nem sequer levantava para adorar a Deus na hora do louvor. E algumas pessoas até me questionavam, por que você não levanta para adorar? E eu ficava calada, eu não conseguia levantar para adorar o Senhor. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor me entregou um ministério de louvor da minha igreja. E eu cuido das jovens e louvo ao Senhor junto com elas. Então, o Senhor se revelou a mim. Há 4 anos atrás, o Senhor revelou o seu amor a mim. E eu comecei a ter uma intimidade maior com Ele. Comecei a ler mais a sua palavra e me aprofundar mais na sua presença. Então, foi assim que o Senhor se revelou a mim. Muito bem. Como você descobriu o CR, o grupo de passos? Então, como eu falei, durante a pandemia eu fiz um processo de terapia, né? Eu ganhei esse processo de uma amiga a partir do dia que eu orei ao Senhor pedindo cura e o Senhor tocou no coração dessa amiga sem eu falar nada, falei apenas o que eu passava e ela já tinha se formado, né, em psicóloga, então ela decidiu me presentear com esse tratamento, que é um tratamento caro, é um tratamento muito importante, mas não é muito acessível, né? Então, ela me presenteou, eu não estava podendo custear esse tratamento. E quando eu terminei todo o tratamento, eu vi todos os meus traumas, os meus comportamentos, tudo aquilo que eu não entendia, agora eu estava entendendo, não plenamente, mas estava entendendo mais do que antes. E eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, eu te peço que tudo que eu entendi aqui, o Senhor me traga à luz da palavra, respostas bíblicas sobre tudo que eu identifiquei na minha vida. Foi aí que veio no meu coração de falar com a Ana Cristina. A gente se conheceu na minha adolescência, e eu decidi falar com ela, e ela disse para mim
assim, surpreendentemente, né, que no dia seguinte, na segunda-feira, ia começar o grupo de passos. Então, eu vim aqui, falei com o irmão Alexandre, com sua esposa, e iniciei o grupo de passos na segunda-feira, e estou indo, já fui para o retiro. E é isso, foi assim que o Senhor falou comigo, que me deu uma resposta, né, que eu estava precisando através do CR. E o que você, Caroline, tem aprendido até aqui através dos passos? Então, a primeira coisa que eu percebi quando entrei nos passos é que não é só eu que sofro, porque era isso que eu achava, que só eu sofria. E quando eu comecei a ouvir, né, as áreas de fraqueza de cada pessoa, o que elas passaram, as lutas, eu vi que eu não estava sozinha. É como diz a palavra de Deus, a gente sofre para o Senhor nos consolar e assim a gente consolar as pessoas que estão à nossa volta. Então, foi isso, o Senhor foi curando essa área da minha vida de achar, né, o perfeccionismo, de achar que só eu que sofria. Isso foi a primeira coisa que os passos realmente vieram a tocar no meu coração. Em seguida, o Senhor falou muito comigo também sobre traumas, porque eu não aceitava que eu tinha tido uma história difícil, né? Eu não aceitava, era muito grande para mim. Eu não queria aceitar que eu tinha passado por tudo isso. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração para que, desde já, eu fosse liberando perdão para as pessoas que me feriram na caminhada. Então, foi isso que os passos até agora realmente tocaram muito no meu coração. Caroline, fale um pouco da sua experiência no retiro. Então, falar do retiro é algo muito especial para mim, porque foi a segunda experiência mais marcante na minha vida, né, espiritual, em igreja, em comunhão com os irmãos, porque a primeira experiência que eu tive mais marcante foi o batismo do meu pai, né, quando ele se converteu, quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos. Eu vim orando por isso há muito tempo, a minha infância inteira. Então, quando ele se batizou, para mim foi um marco muito grande, né? E o retiro foi o segundo marco. Foi um momento muito especial, porque eu pude ver o amor de Deus materializado nas pessoas. Lá no retiro, há um momento de silêncio. A gente fica em silêncio para escrever a nossa história. Então, quando eu fiz silêncio, eu comecei a observar cada atitude de cada irmão que estava me servindo ali. E eu percebi, quando eu cheguei em casa, que Deus me cerca pelo seu amor através dos irmãos. Então, eu lembrei de tudo que a minha mãe já fez por mim, né? Ela é minha pastora, a minha mãe. O meu pastor também de Porto Velho. Eu lembrei de todos os conselhos e tudo que os meus irmãos fizeram nessa caminhada por mim, os meus amigos, os psicólogos. Então, esse amor ficou mais nítido para mim, sabe? Além de ouvir a voz de Deus dizendo que me ama, eu vi que Ele me cerca, né, pelo seu amor através da comunhão com os irmãos. E outra coisa que Deus falou muito comigo foi sobre vitimização. É importante enfatizar isso, porque como eu descobri muitas coisas na minha caminhada, chegou um momento que eu estava me vitimizando. Eu queria ser refém, né, mesmo que involuntariamente, do que eu passei. Porém, o Senhor começou a trabalhar no meu coração no momento que eu estava escrevendo a história, porque lá tem um momento que a gente escreve a nossa história, bem organizado, e lá eu fui vendo que eu estava me vitimizando, que durante a minha caminhada eu podia fazer boas escolhas pautadas no Senhor, pautadas na palavra de Deus. Eu tinha que assumir o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, né? Por mim, o que eu não tinha feito na minha caminhada. Então eu vi que eu não preciso me vitimizar, que eu devo assumir a minha escolha, a minha parte e tudo que isso, as consequências que isso trouxe. E melhor, hoje eu posso fazer boas escolhas. Hoje, com essa mente que eu tenho, eu posso fazer com que as minhas escolhas, pautadas na palavra, pautadas no que o Senhor acha de mim, né, no que Ele me conduz, o que Ele fala para mim, eu posso fazer escolhas melhores, ser mais feliz na presença de Deus. E outra coisa, né, para finalizar, que mais me marcou no retiro, foi a questão do perdão, que foi a ministração que foi falada lá, que tocou muito o meu coração. Porque eu achei que eu precisava perdoar
só aqueles traumas mais grandes que aconteceram, aquelas coisas mais difíceis, quando na verdade, como foi dito lá, o perdão é algo que tem que ser infinito. Né, como Jesus disse, perdoe até 70 vezes 7. Então, o perdão é um estilo de vida. Nós devemos perdoar todos os dias as pessoas que às vezes nos machucam, mesmo sem ser intencionalmente. Então, o Senhor falou muito comigo sobre isso, né? E eu já vinha colhendo frutos desde do retiro, né? No meu dia a dia, eu me sinto mais livre, né, para perdoar, identificar o que aqui eu estou guardando como mágoa no meu coração. Então foram essas coisas que o retiro marcou muito a minha vida, e eu creio que ele ainda vai reverberar, o Senhor vai reverberar muitas coisas a partir daquele momento que foi muito especial. Obrigada, Carolina, pela sua partilha. De nada, eu que agradeço. E nós do CR queremos falar para vocês, trazer para vocês que o CR, ele não é só mais um programa da igreja. CR é um estilo de vida. É um estilo de vida que você deixa de lado as suas mazelas e tenta buscar cada dia mais a se parecer com Jesus. Porque nós sempre temos aquele pecadinho que fica ali. Mas o Senhor, Ele quer nos tirar, Ele quer nos limpar. E é isso que o CR quer trazer para a gente. É isso que o CR traz para nós. Nós somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos porque praticamos o CR na nossa vida. Mas nós tentamos buscar e ser parecido, nem que seja um pouquinho com Jesus, que é o que realmente importa.